Ele foi cortar lenha numa terça-feira e voltou como se só um dia tivesse passado. A mata o engoliu. Nenhum vestígio, nenhum grito, nenhum corpo. Mas 3 décadas depois, ele voltou, com a mesma roupa, a mesma aparência e um silêncio que ninguém conseguiu quebrar. Fica até o fim e decide por si. Ele sobreviveu ou voltou de outro lugar. Naquela terça-feira, o céu estava limpo, o sol ainda manso no horizonte e a vila seguia seu ritmo sem pressa. Seu Norberto saiu cedo, como fazia desde os 15 anos, com o facão amolado, a sacola de pano e a promessa de voltar com lenha suficiente para o mês inteiro. Deu bom dia para o vizinho, ajeitou o chapéu e cortou o caminho pela trilha de sempre, que levava à parte mais densa da mata. E foi isso, a última vez que alguém o viu. Ele não era homem de se atrasar, nem de sumir sem aviso. Quando o sol começou a cair e ele não voltou, a mulher pensou em acidente. Quando a noite caiu e o silêncio seguiu, o medo começou a tomar forma. Chamaram vizinhos, acenderam lampiões, entraram na mata com gritos e rezas, mas não encontraram nada, nenhuma pegada, nenhum galho quebrado. Nem o som da mata respondia. Era como se a floresta tivesse engolido ele em silêncio, sem deixar migalha, sem deixar sombra. Seu Norberto simplesmente sumiu do tempo, e naquela noite, pela primeira vez em décadas, a vila dormiu com as portas trancadas antes da janta. Naquela terça-feira, o céu estava limpo, o sol ainda manso no horizonte e a vila seguia seu ritmo sem pressa. Seu Norberto saiu cedo, como fazia desde os 15 anos, com o facão amolado, a sacola de pano e a promessa de voltar com lenha suficiente para o mês inteiro. Deu bom dia para o vizinho, ajeitou o chapéu e cortou o caminho pela trilha de sempre, que levava à parte mais densa da mata. E foi isso, a última vez que alguém o viu. Ele não era homem de se atrasar, nem de sumir sem aviso. Quando o sol começou a cair e ele não voltou, a mulher pensou em acidente. Quando a noite caiu e o silêncio seguiu, o medo começou a tomar forma. Chamaram vizinhos, acenderam lampiões, entraram na mata com gritos e rezas, mas não encontraram nada, nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, nem o som da mata respondia. Era como se a floresta tivesse engolido ele em silêncio, sem deixar migalha, sem deixar sombra. Seu Norberto simplesmente sumiu do tempo, e naquela noite, pela primeira vez em décadas, a vila dormiu com as portas trancadas antes da janta. No mesmo dia, ainda antes da janta, os homens da vila já estavam dentro da mata. Lanternas a óleo, facões em punho, cães de caça na frente e uma fé cansada escorrendo pelos olhos das mulheres que esperavam nos portões. Na primeira noite, nada. Na manhã seguinte, vieram reforços. Polícia, cavalo, gente de fora. O rádio da cidade vizinha espalhou o caso. Lenhador desaparece sem vestígios no interior. Entraram mata adentro com tudo: mapa, vara de bambu, cantil, rezadeira e promessa. Refizeram o último trajeto, marcaram árvores com fita vermelha, cavaram moitas, olharam nos igarapés. Mas a floresta devolvia só silêncio. Não havia pegadas, não havia sangue. O cachorro mais treinado da região parou na entrada da trilha, rosnou e não quis seguir. As buscas seguiram por 24 dias, cada vez mais lentas, cada vez mais resignadas. No fim, a floresta venceu e a vila desistiu, porque toda mata tem seu próprio jeito de guardar. E quando ela decide esconder alguém, nem o grito, nem o cheiro, nem a esperança conseguem entrar. 5 anos. Esse foi o tempo que a lei pediu para declarar o fim. 5 anos sem corpo, sem notícia, sem explicação. Foi quando a família finalmente recebeu a certidão de óbito de seu Norberto. Morte presumida. Presumida. Como se a morte fosse só uma formalidade. Um papel para encerrar uma ausência que nunca foi explicada. A esposa, Dona Alzira, vestiu preto no primeiro ano. No segundo, trocou por cinza. No terceiro, parou de se vestir para luto. Mas o rosto seguiu encolhido, como se a alma continuasse, esperando o barulho da porta se abrindo. A filha cresceu sem saber se era órfã ou esquecida.
e ninguém falava o nome dele na mesa. O armário ficou com as roupas dobradas, o facão pendurado, a caneca dele guardada no fundo da prateleira, não por esquecimento, mas por medo de mexer em algo que talvez ainda não tivesse terminado. Porque enterrar alguém é um ato concreto, mas quando não há corpo, a dúvida vira fantasma, e a casa se torna um lugar onde o luto nunca termina. Só muda de cômodo. Era uma tarde abafada, de céu fechado, quando o impossível aconteceu. Um caminhoneiro que passava pela estrada de terra viu um homem caminhando no acostamento, devagar, com passos firmes e desatentos, como quem segue um caminho que já conhece de cor. Ele estava de chapéu de palha, camisa de linho surrada, facão na cintura, e os olhos perdidos num tempo que não existia mais. O caminhoneiro encostou o caminhão, achando que era alguém desorientado, mas quando o homem virou o rosto, reconheceu. Era seu Norberto. Mesmo rosto, mesma roupa, mesmo corpo. 30 anos depois, e ele parecia ter saído da mata naquela mesma manhã. Não estava envelhecido, não parecia ferido, só deslocado. Perguntaram de onde ele vinha. Ele respondeu: fui buscar lenha, já volto. E seguiu andando. Na vila, quando a notícia chegou, ninguém acreditou. Achavam que era boato. Mas quando ele apareceu no portão da própria casa, com o mesmo andar de décadas atrás, ninguém teve palavras, porque o que voltou não parecia ter passado por 30 anos. Parecia ter atravessado alguma coisa que ninguém ali conhecia. Ele parou em frente ao portão como se nunca tivesse saído. Bateu com os nós dos dedos na madeira 3 vezes, como fazia antes. A cadela, que agora era outra, rosnou baixo e se escondeu. Do lado de dentro, uma mulher idosa abriu a porta. Dona Alzira, agora com o cabelo branco e as mãos trêmulas, olhou e deixou a tigela cair no chão. Vidro quebrado, leite derramado. Silêncio. Ele apenas disse: acabou a lenha? A filha, que agora era mãe, veio correndo e desmaiou na sala. O neto ficou atrás da porta, sem entender por que aquele homem com cheiro de mata fazia a avó tremer tanto. Não houve abraço, não houve grito, só um silêncio, pesado, quase sólido. Como se a presença dele precisasse de espaço. Como se, ao entrar naquela casa novamente, ele trouxesse junto algo que ainda estava preso na mata. Ele sentou na rede, olhou o quintal e ficou ali, calado. Porque o que voltou naquele dia não era só um homem. Era um tempo perdido. Era uma pergunta sem resposta. E ninguém sabia como conviver com aquilo. Foi a neta quem percebeu primeiro. Olhou com curiosidade para a camisa azul clara que ele usava e depois sussurrou para a mãe: parece roupa nova. Mas não era. Era a mesma camisa que ele vestia no dia em que desapareceu. As mesmas costuras, os mesmos botões, o mesmo cheiro, de coisa guardada, não de coisa vivida, sem rasgos, sem poeira, sem mancha de suor, nem sangue, nem terra. A calça, jeans levemente desbotada, também estava inteira. Os bolsos costurados à mão pela esposa, ainda firmes, e os sapatos de couro gasto pareciam ter andado só alguns metros, mas ele ficou sumido por 30 anos. O mais estranho foi o relógio de pulso, parado. Marcava 09h17, o mesmo horário em que ele entrou na mata, segundo o ajudante que o viu pela última vez. Os mais céticos chamaram de coincidência. Os mais velhos só baixaram o olhar. Porque se a roupa não envelheceu, se o corpo não mudou e se o tempo não tocou, então o que era aquilo que voltou? E o que havia entre ele e aquele mato que ninguém mais ousava entrar? Levaram ele ao posto de saúde da cidade. Era protocolo. 30 anos desaparecido. Ninguém sabia o que poderia encontrar. O médico o examinou com cuidado, já sabendo da história, mas sem acreditar de verdade. Esperava um corpo debilitado, marcas de luta, cicatrizes antigas, sinais de trauma profundo. Mas o que encontrou foi o contrário. Pressão normal, pulso estável, órgãos em funcionamento perfeito, pele firme, dentes intactos, coração como o de um homem de 40,
não os 70 e tantos que teria, e mais, sem sinais de desnutrição, sem parasitas, sem cicatrizes de picadas, cortes ou infecções. Era como se ele tivesse passado uma semana dormindo, e não 3 décadas perdido. O sangue foi enviado para análise, mas quando os resultados voltaram, havia uma observação: material com características anormais para a idade biológica. Os médicos não conseguiram explicar. E ele, quando questionado, só respondeu com uma frase curta: lá, a gente não sente fome. Depois disso, não falou mais, porque às vezes o corpo volta inteiro, mas carrega por dentro um silêncio que a medicina não consegue diagnosticar. Depois dos exames, dos abraços desconcertados e das perguntas sem resposta, o que restava era o silêncio. Ele falava pouco, e quando falava, parecia medir cada palavra como se pesasse muito. Às vezes, esquecia nomes simples, chamava a filha de moça, o neto de menino, como se o tempo tivesse descolado das lembranças, ou como se ele ainda não tivesse voltado por completo. Mas o que mais assustou a família foi o que ele disse certa noite na varanda. Eu escuto ela chamando ainda. Perguntaram quem era. Ele olhou fixo para o escuro do mato lá no fim da trilha e murmurou: a voz do mato não quer me soltar. Desde então, ninguém mais deixou ele sozinho. Certa madrugada, acordaram com barulho de porta abrindo. Era ele, de novo com o facão, indo em direção à trilha, descalço. Pararam ele a tempo. Ele não resistiu. Só olhou por cima do ombro e disse sem emoção: se eu for mais uma vez, eu não volto. E voltou a se calar. Porque tem gente que não tem medo do que viu, mas sim do que pode ver de novo. No dia em que ele voltou, o cachorro da casa correu para o fundo do quintal. Era um vira-lata velho, acostumado com visitas, barulho e cheiro de mato. Nunca tinha mostrado medo de nada. Mas quando viu Norberto entrando pelo portão, o rabo baixou, o corpo se encolheu e os latidos pararam. Desde então nunca mais latiu, nem para estranho, nem para bicho, nem para barulho de madrugada. Ficava deitado num canto, os olhos fixos no antigo dono. Não avançava, não chorava, mas também não chegava perto. A neta dizia que era por causa do cheiro. Ela jurava que toda vez que o avô entrava na sala, o ar mudava. Não era fedor. Era um cheiro de coisa velha, funda, molhada, como árvore oca por dentro. Os mais velhos chamavam de cheiro de mata, fechada. Mas os mais sensíveis sabiam. Não era só mato. Era como se ele carregasse o lado de lá impregnado na pele. Algo que não se via, mas que os bichos reconheciam antes de todo mundo. Muito antes de seu Norberto desaparecer, os mais antigos já falavam dela. A mata sem fundo. Um trecho esquecido do sertão onde o mato crescia mais fechado, o ar era mais pesado e o som não ia longe. Diziam que ali o tempo não andava, que relógio parava, que voz não voltava e que o vento entrava, mas não saía. Os mais céticos riam. Chamavam de exagero de velho, mas os que respeitavam sabiam. Certas partes da terra guardam mais do que raiz. Alguns contavam que em 1921, um caixeiro viajante sumiu ali por 3 dias e voltou achando que tinha dormido só uma noite. Outro dizia que ouviu vozes chamando pelo nome, vozes que usavam a voz da mãe dele, que já era morta. Com o tempo, o povo parou de passar por lá, não por superstição, mas por instinto. E quando seu Norberto sumiu exatamente naquele ponto, ninguém achou coincidência, só lembrança. Porque tem lugares que não são feitos para atravessar, são feitos para esconder. E quando escondem, nem sempre devolvem igual. A vila queria saber, a filha queria entender, o mundo queria ouvir. Mas ele não falava. Quando perguntavam o que aconteceu lá dentro, naquela mata esquecida pelo tempo, ele abaixava os olhos e ficava em silêncio por minutos. Às vezes chorava, às vezes sorria, mas um sorriso torto, sem alegria. Uma vez, a neta perguntou inocente: "Vovô, o que tinha lá?" Ele respondeu sem olhar: "Lá não tem o quê, tem quem." Depois disso,
Parou de sair de casa. Parou de comer carne. Parou de dormir à noite. Dizia que sonhava com árvores que respiravam, com olhos que flutuavam no escuro, com uma voz que dizia: "Você viu demais." Quando tentaram forçá-lo a escrever ou gravar, ele rasgou o papel. Disse: "Vocês não querem saber, e eu não quero lembrar. Porque tem coisas que a mente guarda, mas o coração recusa, e tem memórias que não iluminam nada, só escurecem o que a gente chamava de realidade." 6 meses. Foi o tempo que ele passou em casa depois que voltou. Não falou muito, não riu, não se aproximou de ninguém. Vivia no quintal, olhando para o fundo da trilha, como quem esperava um chamado. E então, numa manhã fria, ele simplesmente não estava mais lá. A porta da frente encostada, a rede balançando sozinha, o facão pendurado na parede, mas o chapéu de palha tinha sumido. Não levara roupa, nem comida, nem bilhete, nem barulho. Só desapareceu. Como se tivesse ouvido algo que ninguém mais ouviu. Ou como se soubesse que ainda tinha que voltar. Dessa vez, a vila não procurou. A filha chorou calada. E a neta passou a colocar um prato a mais na mesa. Só por respeito. Porque o que veio da mata nunca foi só homem. E a pergunta que ficou foi simples, mas sem resposta. Será que ele realmente voltou? Ou só estava de passagem?